Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 1. Jack, o Estripador, faz uma entrada. Christina acordou na mansão da família Hope na capital real de Midgar. Se ela dorme no dormitório ou na mansão depende do seu humor naquele dia. Mas recentemente, ela tem dormido na mansão. Não é uma questão de humor. É por autodefesa. Já é de manhã. Christina olhou para cima, percebendo o sol da manhã vazando pelos intervalos das cortinas. Havia leves olheiras sob seus olhos. Parecia ter estado absorvida na compilação de informações sobre o caso. Christina colocou a caneta na mesa e se esticou. Em seguida, ela pegou os documentos e suspirou profundamente. Será difícil provar a culpa. Os documentos resumiam a visão geral do caso e os depoimentos, mas o crime de Elisa é esperado para ser tratado como um acidente, em vez de um caso criminal. Em uma situação em que estudantes adolescentes foram envolvidos em um ataque terrorista com risco de vida e experimentaram grande estresse, perderam a calma e ocorreu um acidente infeliz como resultado. Essa parece ser a história. A ocultação e fabricação de evidências são obras de Count Gotel Mono. Eu não sabia que as 13 lâminas noturnas tinham tanta influência. Fabricar e ocultar evidências é fácil para eles, e eles prontamente cometeriam assassinato se necessário. Na verdade, Christina também sente uma presença sinistra ao seu redor. Por isso, ela começou a dormir na mansão. A corrupção está avançando. Meu poder sozinho não é suficiente. Mesmo que eu use o poder da família Hope. O pai não estava entusiasmado em se envolver neste caso. Ele disse: qual é a utilidade de ajudar a filha de uma família nobre e humilde? Todos fecham os olhos para a corrupção. A impunidade das 13 lâminas noturnas é permitida precisamente porque eles são poderosos. Meu poder não é suficiente. Autoridade, poder militar, recursos financeiros, poder organizacional. Desde que você tenha poder, tudo é permitido. Essa é a realidade deste país. Qual é a utilidade de ajudar a filha de uma família nobre e humilde? Não será útil. O mundo não mudará. Como uma mulher nobre, eu poderia entender que meu pai estava certo. Mas isso não me faz sentir convencida emocionalmente. A impotência de não poder condenar aqueles que estão flagrantemente cometendo atos malignos. E a decepção em mim mesma por nem mesmo ser capaz de estender uma mão à garota que procura ajuda. Christina não sabia como lidar com esses sentimentos. Se eu tivesse poder, seria capaz de cortar o mal. Por exemplo. Sim, como Shadow. Christina imaginou isso. Ele derrubando as 13 lâminas noturnas com seu poder avassalador. Cortando o mal, salvando os fracos e protegendo o país. Em seguida, Christina se repreendeu por pensar tão longe. Eu deveria parar. Isso só a fazia se sentir miserável. Ela respirou fundo e relaxou os olhos cansados. Para mudar seu humor, Christina guardou os documentos relacionados a Elisa e as lâminas noturnas. Em seguida, ela pegou outro conjunto de documentos. Shadow e Shadow Garden. Os novos documentos que Christina retirou eram os que ela investigou sobre Shadow Garden. Parece que o Shadow Garden começou suas atividades há mais de um ano, mas os detalhes não são claros. Parece que o Shadow era o líder da organização naquela época também, mas novamente, os detalhes são obscuros. Há tantas partes não esclarecidas. Ela folheou os documentos. Havia inúmeros cartazes de procurados e recortes de artigos colados como um álbum de recortes. Não há informações suficientes da parte norte do reino. Mesmo que as realizações do Shadow tenham sido confirmadas lá também. Ainda há poucos retratos dele, e a qualidade é ruim. Enquanto murmurava reclamações, o semblante de Christina parecia melhorar ao examinar os documentos. Ele carrega uma grande missão. Para realizá-la,
Ele percorre o caminho encharcado de sangue e não pode mais permanecer no mundo tocado pelo sol. Mas ao contrário de mim, eles cortaram o mal. E ela se repreendeu novamente. A porta do quarto foi repentinamente batida. Entre. Um homem de meia idade entrou no quarto. Cristina maximizou sua habilidade com a espada e empurrou os documentos para a gaveta a uma velocidade avassaladora. Pai, bom dia. Você está com falta de sono, Cristina? Não, apenas pensando em algumas coisas. Precisa de alguma coisa, pai? Você deveria saber, mas não faça nada para irritar as 13 lâminas noturnas. Se você se opuser a eles, coisas problemáticas acontecerão. Sim. Cristina assentiu ligeiramente sem dizer uma palavra. Essa era a menor resistência que ela poderia mostrar. As coisas vão ficar agitadas a partir de agora. Se você agir precipitadamente, quem sabe o que acontecerá com a família Hope. Pai, o que você quer dizer com as coisas vão ficar agitadas? Oh, eu não mencionei? O pai suspirou e disse. Gothel Mono está morto. O quê? Todos os nobres estão agitados, as lâminas noturnas estão furiosas, ouvi dizer. A capital estará em tumulto. Depois de se despedir do pai, Cristina trocou de roupa apressadamente e dirigiu-se à cena do crime. Alexia estava caminhando pelo corredor na mansão Mono. Pegadas de sangue aqui também. Pegadas avermelhadas escuras continuavam no tapete. Princesa Alexia, por favor, não toque nisso. Ainda é evidência. Eu sei disso. Alexia lançou o olhar furioso para o cavaleiro supervisor. Princesa Alexia. Alexia virou-se ao ouvir a voz chamando-a. Cristina. Era Cristina, que ela conheceu a partir do incidente. Ouvi dizer que o conde Gothel Mono está morto. O que aconteceu? Ela disse, recuperando o fôlego. Parece que ele foi morto por alguém. Os cavaleiros estão examinando a cena do crime agora. Entendi. Eu ainda não posso entrar na cena do crime, então estou olhando ao redor do corredor. O corredor? Sim. Você não acha essas pegadas estranhas? Alexia apontou para as pegadas de sangue que continuavam pelo corredor. São pegadas muito claras. Não apenas isso, ainda mais estranho é que o culpado não está com pressa. Mesmo depois de matar tantas pessoas, ele está apenas andando normalmente. Alexia começou a andar com a mesma passada das pegadas de sangue. Até parece que ele está andando devagar. Isso é estranho, não é? Normalmente, você gostaria de escapar rapidamente. Ele não pode estar em seu juízo perfeito. Talvez ele estivesse confiante de que não seria pego. Não é uma má suposição. O que você quer dizer? O conde Gothel Mono foi silenciado pelas 13 lâminas noturnas. Isso é. Porque ele se destacou demais neste caso. Não seria surpreendente que ele fosse eliminado. Mas por que agora, de todos os tempos? Isso é o que está intrigante. Quando nossos pensamentos ficaram confusos, o cavaleiro supervisor impediu Alexia. Princesa Alexia, agora você tem permissão para entrar na cena. Vamos. Sim. Alexia e os outros foram guiados pela pessoa encarregada dos cavaleiros. Eu sou a pessoa responsável por esta cena, chefe de investigação Grey dos cavaleiros. Por favor, tenha cuidado para não tocar nos corpos ou mexer em qualquer coisa. Eu já sei. Vou voltar ao trabalho. Avise-me se precisar de algo. Sim. Ao entrar na sala, a primeira coisa que sentiram foi o forte cheiro de sangue. Isso era natural. Múltiplos corpos foram deixados em frente à porta, e mais adiante, o conde Gothel Mono estava deitado de costas com sangue escorrendo de sua cabeça. A causa da morte é um único golpe entre as sobrancelhas. Mas a arma do crime é incomum. Alexia se agachou ao lado do corpo e disse.
Os cavaleiros ainda estavam trabalhando freneticamente ao redor deles. Cristina estava parada atônita na entrada da sala. Cristina, o que é de errado? Você pode entrar. Oh, sim. Cristina despertou e entrou apressadamente. Se você está se sentindo mal, deveria ir para casa. Não, estou bem. O que está preso na cabeça do corpo é uma carta de baralho, certo? Tem um design em comum. Cristina inclinou a cabeça e disse: uma carta de baralho de alta qualidade feita pela Mitsugoshi Company. Provavelmente um item de edição limitada. Poderíamos conseguir identificar o comprador. Eu me pergunto sobre isso. Mesmo uma empresa do tamanho da Mitsugoshi venderia milhares de itens de edição limitada. Vai levar tempo para investigar. O As de Espadas. Olhando para baixo para o Conde Gothel, Cristina murmurou. O Conde havia morrido com os olhos arregalados e uma expressão perplexa. Presa entre suas sobrancelhas estava a carta de espadas. O cavaleiro esquelético na ilustração parecia prenunciar sua morte. Por que se dar ao trabalho de usar uma carta de baralho? O Conde Gothel era um excelente aluno na Academia de Espadachins Mágicos. Dividir as sobrancelhas de um excelente mago espadachim com apenas uma carta de papel requer considerável poder mágico. A taxa de condução mágica do papel comum é inferior a 10%. É incomparável ao mitril. Para superar a resistência, técnicas avançadas de controle de poder mágico também seriam necessárias. Por que passar por um processo tão complicado? Eu não sei. Mas a imagem do culpado pode ser reduzida um pouco. Alguém com uma grande quantidade de poder mágico que pode realizar controle avançado de poder mágico. Nesse caso, pode não ser apenas um simples assassinato. Normalmente, ninguém se daria ao trabalho de usar cartas de baralho. Usariam meios mais eficientes? Parece que havia alguma intenção por trás disso. Com a carta de baralho e as pegadas, há muitos mistérios. Talvez seja algum tipo de código que apenas as pessoas relacionadas entenderiam. Um aviso, rancor, algum tipo de mensagem, é possível. Os dois ponderaram em frente ao corpo por um tempo. O silêncio foi quebrado pelas vozes dos cavaleiros. Houve uma testemunha. Isso é verdade? O chefe da cena do crime, Gray, disse. Sim. Parece que alguns dos servos apenas desmaiaram. Alguns que recobraram a consciência testemunharam o culpado. Então, como era o culpado? Alexia e Cristina também ouviram a conversa. Isso, aparentemente era um palhaço ensanguentado. O quê? Um palhaço? Um palhaço ensanguentado apareceu subitamente diante de seus olhos, e no momento seguinte tudo ficou completamente negro. Quando eles acordaram, era de manhã. Todos os testemunhos dos presentes são semelhantes, então parece certo? Eles não conhecem o rosto dele. Não. Ele estava usando uma máscara de palhaço. Disseram que ele parecia alto, mas isso pode ter sido por causa da fantasia. Alguma outra informação? Não, ainda estamos investigando a área, mas nenhum outro testemunho foi encontrado. Continue perguntando por aí. Se ele estava usando uma fantasia de palhaço, ele deve se destacar. Sinceramente, que bastardo louco. Gray chefiou seu subordinado e suspirou. Uma fantasia de palhaço e cartas de baralho como arma do crime. É um caso intrigante. Oh, se não é a princesa Alexia. Escutar furtivamente é falta de educação. Gray franzia a testa. Chefe Gray, o que você acha disso? O culpado parece ter deixado alguma mensagem intencionalmente. Princesa Alexia, não há necessidade de pensar tanto. Este é um caso simples. Simples? O culpado é uma pessoa rica que tinha rancor do Conde Gothel. Ele contratou um assassino habilidoso com muito dinheiro, mas esse cara era um assassino perturbado. Isso é tudo que há. Amadores tendem a complicar demais os casos,
Mas os motivos humanos são sempre simples. Culpados que deixam mensagens para trás só existem nos romances da Sensei Natsumi. Não me diga que a princesa Alexia também é fã da série Sherlock Holmes da Natsumi Sensei. Não, eu não sou. São obras interessantes, não são? Eu tenho a coleção completa. Mas isso é ficção, então é interessante, enquanto a realidade é. Isso não tem nada a ver. Por que eu gostaria daquela mulher? Ah, meu Deus, não me diga que a princesa Alexia é fã de Conan. O famoso detetive que se transformou em um gatinho por causa de drogas. Não, você está errada. Eu só estou preocupada que possa haver mais neste caso. Entendo. Então não há necessidade de se preocupar. Como eu disse antes, a imagem do culpado já está solidificada. Uma pessoa rica que tinha rancor do Conde Gothel, por exemplo, a jovem senhorita Christina Lee. O chefe Grey disse com um sorriso confiante. Mas não é verdade para mim. Você parece agitada. Mas eu não sou seu único suspeito. O que você quer dizer? Aquelas pessoas, como você pode imaginar. As lâminas noturnas. Bem, eu deveria voltar ao trabalho agora. Preciso reunir evidências para pegar o culpado afinal. Virando as costas, o chefe Grey deixou sua última linha. Há sempre apenas uma verdade? Por favor, leia as obras da Sensei Natsumi, são bastante interessantes. Rindo alto, o chefe Grey desapareceu de vista. É um fato inegável que a morte do Conde Gothel Mono beneficia Christina. Mas não sou eu. Claro que sei disso. Mas é assim que parece para o público. Você precisa ter cuidado. As lâminas noturnas estarão de olho em você. Se ao menos eu pudesse ter ajudado um pouco mais. A intervenção dos reais em assuntos judiciais não é vista com bons olhos. Não, eu entendo bem a situação da princesa Alexia. É suficiente se você puder fornecer um depoimento favorável. Sinto muito. É verdade que a morte do Conde Gothel é indiscutivelmente vantajosa para mim. Pretendo pensar com cuidado e estrategizar. Pode até ajudar o seu caso. Christina concordou. Princesa Alexia, há algo que eu gostaria que você visse. O que é? Liderada por Christina, Alexia se aproximou da escrivaninha do Conde Gothel. Há vestígios de café derramado na mesa. Sim. A xícara está quebrada e espalhada. É normal que conteúdo seja derramado na mesa. O formato é o problema. É na forma de um retângulo ordenado. Entendo. Algo foi colocado aqui. Como documentos. O café derramou em cima de documentos, que alguém então levou embora. E o café deixou uma marca retangular, como se tivesse sido cortado. É natural pensar assim. Ninguém deveria ter mexido em nada na cena do crime. Nesse caso, poderia ter sido o culpado, ou talvez a Ordem dos Cavaleiros. Numa voz baixa, Christina disse. O rosto de Alexia ficou sério. Pode ser perigoso confiar na Ordem dos Cavaleiros. Vamos ambas ter cautela. Sim. Princesa Alexia, também. As duas continuaram a observar a cena por um tempo e depois se separaram. Na tarde após a escola, Christina estava esperando por Kanade na sala de aula da Academia Midgar para discutir o caso. Kanade era a garota que expôs as más ações de Elisa no incidente da névoa branca. Naturalmente, ela tinha incorrido em ódio e era vista com hostilidade pelas lâminas noturnas. Dê desculpe por fazê-la esperar, Christina. Kanade parecia nervosa e temerosa. Ainda havia alguns alunos na sala de aula se preparando para sair, mas a possibilidade de a facção do Kratikana tomar medidas extremas era considerável. Kanade, você ouviu falar do incidente desta manhã? Sim, claro. Eu não consigo acreditar que o Conde Gothel Mono acabou assim. A situação mudou agora. Para melhor ou para pior? Para pior. Sim. Você definitivamente será alvo. O quê?
O rosto de Kanade ficou pálido. Até agora, você estava ilesa porque a facção da Qui-Gon tinha espaço de manobra. Mas com a morte do Conde Gothel, a situação mudou. Você quer dizer, a situação ficou desvantajosa para eles? Sim. Eles não podem apenas manter as aparências. Claro, eu também posso ser alvo. Então, Kanade, eu tenho uma proposta. Assim que Cristina estava prestes a continuar. O que é isso? A voz patética de um estudante masculino ecoou pela sala de aula. O que é de errado? Cristina chamou o estudante do sexo masculino que havia gritado. Apenas Cristina, Kanade e o garoto patético que soltou o grito miserável permaneceram na sala de aula. Sim, senhorita Cristina. O rapaz de cabelos pretos virou-se em pânico. Ele estava segurando alguns documentos. Você é irmão da senhorita Claire. Sid cagenou. Certo. Cristina espremeu a memória para lembrar o nome dele. Embora comum, ele era uma figura que surgia em várias conversas, então ela o lembrava vagamente. Sim. Olhe para isso. Foi deixado aqui. O que é isso? Os documentos estavam sujos e manchados. Havia dois tipos de manchas. Manchas pretas e manchas pretas avermelhadas escuras. Um leve cheiro de café emanava das manchas pretas, e das manchas pretas avermelhadas escuras, o cheiro de sangue. Isto é. No momento em que ela pegou os documentos nas mãos, a expressão de Cristina se apertou. Detalhadamente, havia a sequência de eventos em torno do incidente de Elisa da Qui-Gon, as despesas usadas para encobri-lo e conteúdo que implicava os interesses e relações das partes envolvidas. Sem dúvida, esses eram os documentos que deveriam ter sido perdidos no local do assassinato do Conde Gothel. Cristina verificou apressadamente se não havia mais ninguém por perto. Sid, onde você pegou isso? Falando em voz baixa, Cristina continuou. Estava saindo daquela prateleira ali, pensei que alguém pudesse ter esquecido. Era uma prateleira fornecida na sala de aula, dividida para cada aluno. Sid apontava para a prateleira de Cristina. Na minha prateleira? Então era a prateleira da senhorita Cristina. Desculpe por pegar sem permissão. Não, fico feliz que você tenha notado. Você está certo? Sorte que eu não esqueci. Sid, você olhou o conteúdo. Só uma olhada rápida. Entendi, então você viu. A voz de Cristina ficou mais baixa. Era algo que eu não deveria ter visto. Sim, o conteúdo era algo que você não deveria ter visto. Como eu só olhei brevemente, é praticamente a mesma coisa que não ter visto nada. Bem, eu vou indo agora. Espere. Com um movimento surpreendentemente rápido, Cristina pegou Sid pela gola do pescoço enquanto ele tentava sair. Infelizmente, não posso deixar você sair. Que tirania! Sid falou ressentido. Estou dizendo isso pelo seu bem. Não quero que cortem sua cabeça enquanto você dorme. Você planeja cortar minha cabeça. Eu não vou cortar. Mas quem sabe quem pode estar observando? Se descobrirem que você viu isso, certamente virão cortá-la sem falta. Eles. Não entendi muito bem, mas também não é ruim deixar documentos assim na prateleira de uma sala de aula. Eu não coloquei lá. Não me lembro de ter colocado um documento assim na minha prateleira. Então quem? Alguém que queria que eu visse esses documentos. Uma inquietude silenciosa se infiltrou no ar, inexprimível em palavras. Alguém havia pego documentos importantes do local do assassinato e os entregou especificamente na prateleira de Cristina na academia. Talvez essa pessoa ainda estivesse monitorando nas proximidades, mesmo neste momento. Era um mau presságio, mas com os motivos e a identidade desconhecidos, era arrepiante. Olhe, parece que algo está escrito aqui. Sid disse de repente. Escrito.
O que é? Da posição de Sid, ele deveria ser capaz de ver apenas a parte de trás dos documentos. No verso, naquela mancha avermelhada escura, não parece letra se você olhar de perto. Isso é. Virando os documentos, de fato, havia letras escritas lá com sangue, como ele disse. O sangue dificultava a leitura, mas Jacques de Reper. Um nome, talvez. Talvez a pessoa que colocou os documentos na prateleira da senhorita Cristina. Só quem são, por que deixar esses documentos para mim? Cristina engoliu o fôlego, perdida em pensamentos. Bem, acho que já está na hora de eu ir para casa. Espere. Mais uma vez, ao tentar escapar, Cristina o pegou. Minha irmã está desacordada e estou preocupado com ela, então quero ficar de olho nela o mais rápido possível. Eu sei sobre sua irmã. Mas, por sua segurança, não posso deixar você ir para casa. Eu posso me proteger, então. Com suas notas, seria mais rápido contar de baixo. Estou dizendo isso pelo seu bem. Mesmo se você disser isso. Cristina virou as costas, ignorando Sid. Kanade também não pode ir para casa a partir de hoje? Hein, eu também. Kanade levantou a voz surpresa. Isso mesmo, isto é algo que eu pretendia propor desde o início, mas a partir de hoje, gostaria que vocês dois vivessem na propriedade Hope. Orai. Agora eu posso descansar tranquila. Suas reações variaram. Isso é inevitável para a sua segurança. A propriedade Hope pode oferecer segurança. Muito obrigada, senhorita Cristina. Bem, então, vamos pegar suas coisas e ir para o anexo, certo? E assim, os três começariam a viver juntos. Eu sigo algumas regras soltas quando mato pessoas. Uma é evitar matar pessoas miseráveis o máximo possível. E outra regra é que geralmente é aceitável matar vilões. Sim, sem problemas. Isso foi eu confirmando que estou vivendo de acordo com minhas regras hoje. Houve algumas coisas inesperadas. Como resultado, agora estou na sala de estar da casa da senhorita Cristina. Gostaria de um pouco, Sid? É café super premium da Mitsugoshi. Você pode não ter a chance de beber isso pelo resto da vida, então deve beber o suficiente para a vida toda. Desaparecera a postura temerosa da sala de aula como aristocrata empobrecido. Kanade tomava corajosamente seu café. Ela era normalmente uma garota fofa de cabelos e olhos pretos, e tinha um corte de cabelo curto. Você pode ter a minha parte também. Gama enviou uma quantidade que estava além do que eu poderia consumir. Mesmo? Você é o melhor, Sid. Recebendo um casual melhor dela, suspirei profundamente enquanto afundava no sofá. Nunca esperei ficar na casa de Cristina. Como um personagem coadjuvante, pensei se era uma boa ideia, mas Kanade, que estava prestes a esvaziar uma vida de café, era a essência de um personagem coadjuvante, então não havia problema. Sim, não é um problema. Parecia que eu estava vivendo um dia sem problemas hoje também. Sid, posso ter um pouco de chocolate também? Chocolate está fora de questão. Oh, você é tão mesquinho, Sid. Rapidamente, resgatei minha parte de chocolate das mãos de Kanade. Eram os recém-lançados trufas de matcha premium. Gama tinha me enviado um protótipo no mês passado. Ouvi dizer que as reservas estavam completamente lotadas para o próximo ano, então foi um grande feito consegui-las. Isso era o poder de uma grande família nobre. Eu não pude deixar de invejar. O sofá é da marca de móveis de luxo da Mitsugoshi. O lustre, o tapete, a louça, tudo faz parte da linha de luxo da Mitsugoshi. Até que ponto ela era maníaca pela Mitsugoshi? Ou melhor, até que ponto a Mitsugoshi Company operava? Enquanto saboreava a trufa de matcha, houve uma batida na porta da sala de recepção. Entre. Era Cristina.
Agradeço sua hospitalidade nesta ocasião. Com uma mudança surpreendentemente rápida de comportamento, Kanade fez uma reverência profunda. Por favor, não precisa ser tão formal. O quarto está pronto, então vou mostrar para vocês. Seguindo Cristina, saí para o corredor. Era uma mansão opulenta que não podia ser comparada à empobrecida família do Barão Cagno, com belos tapetes, decorações de parede e teto, inúmeras obras de arte exibidas no corredor. 17 milhões, 54 milhões, 90 milhões, 200 milhões. Kanade, que caminhava ao meu lado, murmurou em voz baixa. O que você está fazendo? Hein? Você me ouviu? Sim. Eu estava tentando estimar quanto valem as obras de arte. Aquele vaso que Kanade disse valer 200 milhões, eu fixei firmemente em minha memória. Esta é a sala de jantar. Vamos comer aqui hoje à noite. Ao lado está. A senhorita Cristina nos mostrou ao redor da mansão de maneira familiar. Subindo a escada espiral, ela parou diante das portas duplas. 2 guardas com espadas estavam lá. Este quarto. Dizendo isso, ela abriu as portas revelando um quarto espaçoso. Uau! É como o quarto de uma princesa. Kanade correu animadamente em direção à cama. Sid, sua cama é a mais à esquerda. A senhorita Cristina especificou. Sua cama, Sid, é a da extrema esquerda. Cristina apontou. E, por que há 3 camas? Eu lancei a pergunta que surgiu no momento em que entrei no quarto. Por que somos 3? Cristina nos contou, contando-me, a ela e Kanade com os dedos. Entendi, certamente somos 3. É mais eficiente em termos de segurança se os alvos de proteção estiverem agrupados. Uma razão convincente. Mesmo que estejamos no mesmo quarto, sua cama é separada da minha por aquela estante. Deve ser o suficiente. As notas de Sid em habilidades práticas são baixas, e eu sou 100 vezes mais forte. Se você tentar algo estranho, vou te bater até ficar roxo. Swish. Kanade assumiu uma atitude arrogante, fazendo poses de luta enquanto pulava na cama. Eu já sei. Levantei as mãos em rendição e sentei na minha cama. Minha bagagem do dormitório estava ao lado. Em ordem, da janela, eu, senhorita Cristina, Kanade. Pela janela mais distante da porta, a posição de primeiro a morrer se algo acontecer, adequa-se à pobre casa nobre. Murmurei suavemente. É menos provável que você seja alvo, Sid. Oh, desculpe. Eu não quis ofender. Na verdade, eu estava feliz. Há 2 guardas na porta e 3 embaixo da janela. Todos veteranos habilidosos que participaram dos torneios do Festival Bushin. Entendi. Você pode ficar tranquilo. É muito mais seguro do que os dormitórios. Se você diz. Mas posso perguntar, o que aconteceu esta manhã? Você me contou coisas gerais a caminho daqui, mas... Então eu perguntei. Entendi. Ah, me desculpe, preciso usar o banheiro por um instante. Kanade disse. Sem dúvida, por ter bebido café demais. Há um banheiro e um vaso sanitário no quarto ao lado. Ok. Vendo Kanade sair correndo, Cristina começou a falar. O Condigotel Mono foi morto por alguém. Provavelmente será um tópico na academia amanhã também. O quê? Um assassinato. Que terrível. E pensando bem, havia um nome escrito com sangue naqueles documentos. Provavelmente os documentos perdidos da cena do crime. Pensar, que horror. Escrever com sangue, nada mais diabólico. O Condigotel foi morto de uma maneira incomum também. Isso não é um simples assassinato. O criminoso está se movendo com algum objetivo em mente. Pensar que um estudante comum como eu foi envolvido em um crime tão hediondo.
Não conseguirei dormir esta noite com medo de que minha vida esteja sendo visada. Desculpe por você ter sido arrastado para isso, mas não há como evitar. Você também pode ser alvo. Sid. Senhorita Cristina acariciou minhas costas que tremiam. Pela fresta da janela, o vento frio da noite se infiltrava. Kanade voltou do banheiro e nós três tivemos um jantar tardio. Era uma refeição luxuosa com pratos baseados em um livro de receitas de luxo publicado pela Mitsugoshi Company. Fiquei surpreso quando pratos semelhantes a sushi, feitos de peixe parecido com salmão, foram servidos. Já fazia um tempão que eu não via sushi. Os pratos eram tão novos e deliciosos. Kanade parecia animada depois de voltar para o quarto. Você não pode errar com os livros de receitas da Mitsugoshi Company. Experimente em casa também, Kanade. Mas eu não posso comprar ingredientes caros e coisas do tipo. Há livros que usam ingredientes baratos também. Acho que tinha um com hambúrgueres de atum e coisas do tipo, usando peixe que costumava ser descartado. E assim, a cultura alimentar deste mundo estava sendo corroída. Continuamos conversando no quarto com a energia de crianças em uma excursão escolar. Depois de um tempo, enquanto a lareira crepitava, Cristina apagou as luzes do quarto uma por uma. Acho que deveríamos dormir logo. Falei demais aproveitando demais. Não, quero falar mais. Apesar das reclamações, Kanade se acomodou em seu futon. Boa noite. Segui Kanade para o meu futon. Boa noite para vocês dois. Assim que Cristina disse isso, houve uma batida na porta e uma empregada entrou. Senhorita Cristina, o mestre está solicitando sua presença. Vocês dois vão dormir. Vou conversar com o pai. Entendido. Kanade já estava dormindo. Ei, Sid. Cristina olhou para trás para mim pela porta com um olhar penetrante. O que foi? Já nos encontramos em algum lugar antes. Na sala de aula. Não é isso? Sinto que já conversamos em algum lugar antes. Acho que não. A atmosfera, você me lembra alguém? Desculpe por perguntar algo estranho de repente. Cristina sorriu como se quisesse ignorar isso e saiu do quarto. Tarde da noite. Cristina estava no estúdio de seu pai. Isso é ruim. As mãos de seu pai tremiam enquanto examinava os documentos. Com essa evidência, podemos direcionar o julgamento a nosso favor. Podemos condenar Elisa da Kwaikan. Eu sei disso. Seu pai bateu na mesa e gritou alto. Agora teremos as lâminas noturnas contra nós. Tudo isso aconteceu porque você resolveu proteger nobres mais baixos. Pai, as lâminas noturnas já estão de olho na casa Hope. Com o assassinato do Conde Gothel, nossa casa se beneficia mais. E é exatamente por isso que eles nos vigiam, porque você continua se intrometendo nos assuntos dos outros. Não me diga que foi você quem, o Conde Gothel. O olhar do pai passou da raiva para uma mistura de medo em direção a Cristina. Não. Eu não encostei nele. O Conde Gothel foi morto por Jacques de Reper. Mas ainda assim. Pai, vamos ajudar Kanade. Use esta evidência para condenar Elisa da Kwaikan. Isso enfraquecerá as lâminas noturnas e o número de nobres ao nosso lado aumentará. Não, pense nisso ao contrário. Se enviarmos a evidência para as lâminas noturnas a partir daqui, eles podem nos mirar. Mesmo que alguém que conheça o segredo esteja envolvido. Gur. Não, espere. Ouvi dizer que você convidou aquele nobre inferior. Sim, Kanade está ficando conosco. Ótimo. Se entregarmos essa pessoa às lâminas noturnas, deveríamos mostrar nossa sinceridade. Não vou deixar você fazer isso. Mesmo sendo meu pai, não vou perdoar você. Você está me desafiando, Cristina. Eu sou o chefe da família Hope. Cristina encarou seu pai, que havia elevado a voz.
E foi seu pai quem desviou o olhar primeiro. Lidarei com esse assunto por enquanto. Como não conhecemos a verdadeira identidade de Jacques de Ripper, há a possibilidade de uma armadilha. Também precisamos verificar a evidência. Pai. Se o Conde Gotelmono foi morto, as 13 lâminas noturnas sem dúvida agirão. Em seguida, provavelmente será o Conde Kuzaya e o Barão O'Graham. Ambos são lutadores fortes. Eles são 2 dos membros mais jovens das 13 lâminas noturnas. É por isso que não sabemos o que eles podem fazer. Desculpe, mas eu ainda não quero morrer. Dizendo isso, seu pai saiu com alguns documentos em mãos. Cristina olhou para o fogo tremeluzente na lareira e suspirou. Então, esses são os grandes nobres deste país, tudo é tão corrupto. Cristina riu como se tivesse desistido. Ridículo, meu pai, que só consegue avaliar o humor das lâminas noturnas, e eu, que não tenho poder. Por que Jacques de Ripper colocou evidências no meu armário? Cheguei a uma conjectura. Diga-me para condená-los. Para isso, eu preciso de evidências das más ações das lâminas noturnas. Mas Cristina não podia fazer nada. Para fazer a evidência ser reconhecida, ela precisava de poder, e ela não tinha nenhum. Se alguém sem poder brandisse evidências, eles só seriam esmagados. Se eu tivesse o poder, seria tão satisfatório erradicar os parasitas que infestam este país. De repente, a imagem do Conde Gotelmono veio à mente. Um cartão de baralho estava cravado em sua cabeça, e seus olhos estavam arregalados em uma expressão tola. Re. Cristina riu. Até Alexia se aproximar dela, Cristina estava perdida em pensamentos enquanto observava a face da morte de Gotel. Uma pequena risada ecoou na sala de estudo da noite. O Conde Kuzaya e o Barão Graham estavam discutindo em uma sala secreta pouco iluminada. Presumo que ainda não saibamos quem é o culpado no caso Gotelmono, disse o Conde Kuzaya enquanto tragava um charuto. Todas as testemunhas oculares falam do palhaço. Malditos coringas, disse o Barão Graham, falando como se estivesse cuspindo as palavras. É um ato bem preparado. Todas as informações das testemunhas oculares desaparecem no meio do caminho. Mesmo com nossa equipe de rastreamento de magia habilidosa, não conseguimos rastrear seus passos. É um trabalho profissional. Sim. Gotelmono havia contratado proteção suficiente, mas todos foram mortos com um único golpe. É seguro assumir que a habilidade está no nível de um capitão da Ordem dos Cavaleiros. Pode ser alguém da cidade sem lei. Havia aquela organização de assassinos, Zetsurou, Lobo Absoluto, lá, não é? Se for Zetsurou, sua habilidade deveria ser mais do que suficiente. Mas nunca ouvi falar de um assassino palhaço. Talvez seja um novato. Quem sabe? Mas mesmo que não saibamos a verdadeira identidade do palhaço, podemos adivinhar quem os contratou. O Conde Kuzaya espalhou alguns documentos sobre a mesa. Há vários candidatos, mas a família Hope é especialmente suspeita. No entanto, não há evidências. É uma pena. Não há evidências mesmo. Graham disse, com um sorriso malicioso. Apenas mate-os como de costume. Se você der um pouco de dor a eles, eles vão falar sobre qualquer coisa. Não se apresse. E se estivermos errados? Basta criar a evidência. Um homem morto não pode falar, certo? O oponente é a família Hope. Limpar depois é um incômodo. Não temos matado grandes nobres até agora? Não temos. Você deve saber que a facção Fenrir foi destruída. A facção Fenrir. Ah, certo. Eles eram o grupo religioso que apoiava as 13 lâminas noturnas, não é? Isso mesmo. Por causa do ataque do Shadow Garden a eles, tornou-se difícil para o culto nos apoiar. As negociações estão em andamento com outra facção. Até que isso seja resolvido, precisamos agir com cuidado. Um incômodo desses.
É apenas um grupo religioso que foi destruído. Você não sabe de nada. O poder e o terror do culto. Com a voz sincera de Kuzaya, Graham engoliu em seco. Como se quisesse esconder sua agitação, ele cuspiu as palavras. Tish, a morte de Gothel complicou as coisas. Não fique impaciente. Continuaremos monitorando a família Hope até recebermos mais instruções. Irmão mais velho, a Cristina é muito bonita, não é? Se formos matar a família Hope, deixe-me ficar com ela. Faça como quiser. Mas certifique-se de limpar depois. Irmão mais velho, você é o melhor. O Barão Graham explodiu em risadas vulgares. Gá. Ei, abaixe o tom, Graham. Desculpe, irmão mais velho. Gá. Na sala subterrânea escura, risadas estranhas ecoavam. O Barão Graham já havia perdido seu sorriso. O Conde Kuzaya pôs seu charuto com uma expressão séria. Ei! Alguém está aqui? O Conde Kuzaya disse com uma voz profunda. Na sala secreta pouco iluminada, havia apenas os dois, Conde Kuzaya e Barão Graham. Apenas um número limitado de pessoas sabia sobre esta sala. No entanto, risos podiam ser ouvidos vindo de dentro desta sala. Ambos os homens desembainharam suas espadas, alertas. Não nos subestime. Apareça, seu bastardo. Kuzaya rosnou. O riso continuava a ecoar de dentro da sala. Eles concentraram seus ouvidos para localizar a fonte da voz. Não era da direita, esquerda, frente ou atrás. Então, ambos olharam para cima. Naquele momento, algo perfurou o ar. Um líquido vermelho escuro caiu, criando uma mancha na mesa. O forte cheiro de sangue perfurou seus narizes. Eles olharam para cima para o teto. Lá, um palhaço encharcado de sangue estava grudado. Ei! O palhaço olhou para baixo para eles e riu. Você? Palhaço! Kuzaya e Graham rapidamente balançaram suas espadas acima de suas cabeças. Conhecidos por suas habilidades de combate, seus movimentos eram polidos. Suas espadas cortaram o palhaço, espirrando sangue no processo. Splat! O palhaço ensanguentado caiu na mesa. Mate-o! Kuzaya e Graham balançaram suas espadas, rindo. Com cada golpe de suas espadas, uma grande quantidade de sangue fluía do palhaço. Gradualmente, a risada espasmódica do palhaço desapareceu. Está morto? Kuzaya perguntou, olhando para o palhaço horrivelmente morto. Será que este matou Gothel? Apenas um palhaço medíocre? Ou talvez eu tenha ficado muito forte. Graham limpou o sangue de sua espada, parecendo satisfeito. Bem, eu costumava ser famoso durante o festival Bushin naquela época. Somos diferentes dos guarda-costas de Gothel. Você cometeu um grande erro. Kuzaya também tinha um sorriso no rosto. Ele sentiu que havia recuperado sua antiga vantagem. Agora, senhor palhaço. Que tipo de rosto você está fazendo? Graham tentou remover a máscara do palhaço enquanto ria. Ei! Graham! O que foi, irmão mais velho? Ele se virou com uma expressão entediada. Espera, em sua cabeça. O que há com a minha cabeça? Há uma carta de baralho cravada na parte de trás da sua cabeça. Graham tocou apressadamente a parte de trás da sua cabeça. Uma carta de baralho estava profundamente cravada na parte de trás da sua cabeça, e ele limpou o sangue que escorria pelo pescoço, surpreso. Oh, irmão mais velho! O que é? A carta está na parte de trás da sua cabeça. Enquanto dizia isso, ele desabou lentamente para frente. A carta de baralho na parte de trás da sua cabeça era o 2 de paus. Olhando para o Graham convulsionando, uma presença se levantou lentamente. Era o palhaço ensanguentado. Por que, você ainda está vivo?
Kuzaya estava visivelmente tremendo enquanto olhava para o palhaço, que sobreviveu apesar dos ferimentos fatais óbvios. Kuzaya começou a dar passos para trás. Picha, o palhaço avançou. Espere, qual é o seu objetivo? Picha, o palhaço continuou a se aproximar. É dinheiro? Quem é seu empregador? Quanto eles te pagaram? Picha. Espere. Eu dobro. Dinheiro, mulheres, qualquer coisa que você queira. Tude, houve um leve impacto nas costas de Kuzaya. Ele tinha recuado para uma parede sem perceber, recuando até a borda da sala. Não chegue mais perto. Eu sou um lutador com licença de mestre no estilo Bushin. Picha. Se você entrar no meu alcance, não sairá facilmente. Com uma determinação afiada, Kuzaya balançou sua espada. Este era o alcance em que ele se destacava. Na mente de Kuzaya, ele viu o momento em que a cabeça do palhaço voaria. No entanto, a espada cortou o ar. Você evitou a essa distância. O palhaço tinha apenas dado meio passo para trás. Mas seus movimentos desafiavam os princípios do corpo humano, ultrapassando os limites do tempo de reação. O que diabos você é? Um som agudo. Ah! Uma carta de baralho foi cravada na garganta de Kuzaya. A carta era o 3 de paus. Ele tossiu sangue e balançou sua espada. A espada roçou o nariz do palhaço e atingiu o chão. Monstro! Kuzaya caiu para a frente, cuspindo sangue, e eventualmente ficou imóvel. Então, o palhaço ensanguentado levantou os dois corpos sem vida e desapareceu na escuridão da noite.